Homepage do UOL, né, uma das matérias que estão com maior número de leitores neste exato momento, trata de uma das pessoas que fez mais campanha pela aprovação da Lei Magnitsky, né, criticando a sanção dos Estados Unidos a Alexandre de Moraes, né? O investidor britânico William Browder, que é responsável pela campanha global pela aprovação da Lei Magnitsky, criticou a aplicação dela contra Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal. Browder ele afirmou que o ministro não se encaixa nos requisitos necessários para a imposição da lei, como colocou o Walter Mairovitch. Disse ter passado anos lutando pela aprovação da legislação para acabar com a impunidade contra violadores graves de direitos humanos e cleptocratas e, aspas, o juiz brasileiro Moraes não se enquadra em nenhuma dessas categorias, escreveu ele no X. Ele ainda republicou uma postagem que dizia que a ação se tratava de retaliação política. Né? Lembrando que Sergei Magnitsky, né, como bem estava apresentando o Walter, que dá nome à lei, era advogado russo do investidor. Em 2009 foi morto em uma prisão de Moscou após expor um desvio de 230 milhões de dólares de autoridades russas que haviam acusado a empresa de Browder, a Hermitage Capital Management, de não pagar milhões em impostos. Né? Então, ou seja, após ele denunciar uma corrupção, ele morreu na cadeia, foi morto na cadeia, né? E após a morte de Magnitsky, o empresário conduziu uma campanha em todo o mundo para gerar sanções a esse tipo de ação. A lei foi aprovada em 2012 e ampliada em 2016. E aí agora Donald Trump usa a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, na avaliação do Walter, na avaliação de outros juristas, subvertendo o sentido original da lei. E eu queria chamar já para conversar com a gente, aqui está esperando aqui atrás, a Letícia Casada. Eu fico feliz quando tem uma quadritela, todo mundo cheio aqui. O UOL em peso aqui para discutir o dia de hoje. Lê, bom dia, seja bem-vinda ao UOL News desta manhã. Né? E você apurou que bancos estão fazendo consultas a escritórios nos Estados Unidos para ver a extensão da aplicação da Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Né? Conta mais para a gente, por favor. Sakamoto, bom dia, pessoal. Pois é, essa sanção que os Estados Unidos fizeram ontem contra o ministro, ela está gerando um monte de dúvidas, porque é uma lei super pesada, né? Então, a Magnitsky, que eu estou acompanhando esse tema já tem alguns meses, tenho, ao longo dos últimos meses, procurado pessoas para me explicar aqui no Brasil. É difícil, inclusive, achar gente que conheça essa legislação, porque ela é inédita para nós aqui. Só que ela é muito grande. Então, como vocês estavam colocando agora, contra violadores de direitos humanos. A gente estava contando essa semana sobre um caso na China, no massacre dos uigures, então que integrantes do governo chinês foram punidos por ela. Agora o Mairovitch colocou a questão do Jamal Khashoggi. São casos muito grandes e muito estridentes. Então, quando essa sanção foi aplicada em relação a essas pessoas, torturadores, assassinos, genocidas, ficou uma coisa que estava ali, bom, beleza, ninguém está muito aí porque realmente olha o tipo de crime que eles cometeram. Mas aqui no Brasil, isso vai causar uma turbulência muito grande em relação à aplicação dessa lei como instrumento de direito internacional também. Porque essa aplicação ao pé da letra, essa lei, ela pode impedir a pessoa de ter acesso a contas bancárias, inclusive em real aqui no Brasil. E é isso que está causando dúvida, tanto para o governo como para o Supremo, mas principalmente para os integrantes do sistema financeiro aqui no Brasil. Porque está todo mundo olhando e tentando, como não teve um monte de detalhes, o comunicado do Tesouro ontem não trouxe detalhes. Olha, essa pessoa, ninguém mais no mundo pode ter negócios com essa pessoa. Não tinha nada assim escrito. Só que a lei, ali na palavra, ela trata sobre isso. É proibir qualquer tipo de comunicação, de movimentação financeira e econômica do alvo sancionado, no caso do Moraes. Então, os bancos agora estão fazendo consultas para escritórios nos Estados Unidos, está todo mundo desde ontem, assim, realmente tentando ver, o Moraes ele vai poder ter uma conta em real? Ele pode movimentar uma conta em real? Ou só a sanção, a restrição fica limitada à transação internacional, ao uso de cartão de crédito internacional, mas e se um banco brasileiro mantiver a conta dele
ele vai poder ter conta, mas aí ele não pode usar uma bandeira internacional, como, por exemplo, Visa e Mastercard, mas pode usar uma bandeira nacional? Ou se acontecer isso, o banco daqui brasileiro e a bandeira do cartão vão sofrer uma pena também, vão sofrer uma multa dos Estados Unidos. Porque, em última instância, o que a gente está colocando, que está sendo colocado, né, e discutido, é se o sistema financeiro, as instituições financeiras, se elas vão ter que escolher de que lado que elas vão ficar, dos Estados Unidos ou do Brasil, porque acho que pelo tamanho que a gente já está vendo, vamos ver desdobramentos dessa ação, dessa sanção, consequências. Então, é possível que tenha ordens para que isso se limite aqui no Brasil, que ela não tenha efeito aqui no Brasil, porque o Brasil não pode ter que responder a uma ordem emitida em outro país do mundo. Mas aí, como é que o banco fica nessa história? Porque se ele decide seguir a ordem do Brasil, aí ele vai estar ferindo a ordem dos Estados Unidos, aí ele pode ser multado nos Estados Unidos, mas aí ele não vai seguir a ordem do Brasil, pode ser multado no Brasil. Então tem uma série de dúvidas que está movimentando todos os integrantes do sistema financeiro brasileiro mesmo. Está todo mundo se debruçando agora, procurando os advogados, juristas, todo mundo estudando essa história para ver o que vai acontecer, qual que é o limite dela dentro do Brasil, como que isso vai ser aplicado para o ministro Alexandre de Moraes, Sakamoto.